Aleluia. Vamos fazer uma oração, querido? Pai, nós escolhemos, Senhor, viver para o Senhor. Pai, a nossa vida é uma vida dedicada a Ti, Senhor. Pai, nós queremos dizer em alta voz que Você é o nosso Deus, o nosso Pai de amor, aquele quem nós reconhecemos em todos os nossos caminhos, aquele a quem nós honramos, aquele nós tememos, ó Pai. O nosso coração, Senhor, está entregue totalmente a Ti, Pai. Deus, nós queremos confessar, nós queremos declarar, nós queremos dizer que Você é tudo para a nossa vida, Pai. Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai. Nós escolhemos viver para o Senhor. Nós escolhemos viver para Te agradar. Nós escolhemos viver uma vida de fé, uma vida de amor, porque nós sabemos, Senhor, que nós estamos ligados em Você. Nós sabemos que tudo que precisamos vem de Ti. Nós sabemos que Você é a razão da nossa existência. Nós sabemos que Você é aquele que está no nosso futuro, Pai. E por isso, Senhor, nós nos apegamos à Sua palavra. Nós nos apegamos ao Seu amor, às Suas verdades, Pai. O nosso coração, Senhor, deseja Você, a Tua paz, a Tua alegria, a Tua manifestação de amor, de poder, a Tua presença em nós, Pai. Nós escolhemos estar aqui, Senhor, porque nós Te reconhecemos, porque nós Te amamos, porque nós queremos estar perto do Senhor, Pai. A cada escolha, a cada atitude, a cada ação, Senhor. Abrimos o nosso coração, Pai, para aquilo que o Senhor quer fazer e falar nessa noite para nós. O nosso coração está disponível, os nossos olhos e ouvidos estão atentos, Senhor. E nós vamos receber daquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da Sua palavra. E eu tenho certeza que vamos voltar para nossa casa cheios de fé, cheios de ousadia, cheios de confissões, cheios de convicções, Pai. Obrigado, Senhor, porque Você é um Pai real. Nós oramos e Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, querido? Graça e paz, que bom te ter aqui nessa noite. Que privilégio estarmos juntos. Que bom que você escolheu depois de um dia de trabalho. Você trabalhou muito hoje? Trabalhei muito hoje. E graças a Deus que temos a oportunidade de estarmos aqui. Graças a Deus que deixamos a preguiça de lado e decidimos que aqui é o melhor lugar para estarmos. E o que nós vamos viver aqui, você já desfrutou desse tempo de louvor, de oferta, querido. Quero que você tenha isso claro no seu coração. Não é em vão. Não é algo natural, é algo sobrenatural, é algo espiritual, é de fato um tempo exclusivo para Deus e para nós, amém? Você pode sentar no seu lugar, você pode dar um sorriso para quem está perto de você, se você ainda não viu, dar um tchauzinho. Você sempre ouve eu falar isso e eu vou falar de novo. Querido, é um privilégio nós estarmos aqui. E nós precisamos ter isso muito certo no nosso coração. É um privilégio podermos estarmos juntos. É um privilégio crescermos na palavra juntos. Ah, eu posso orar lá na minha casa? Pode. Eu posso ler a Bíblia na minha casa? Pode. Mas quando nós fazemos isso juntos, é diferente. Há uma unção, há algo do Senhor que é depositado em nós, porque nós somos corpo, né? Nós somos como uma grande família, nós somos como um grande corpo e nós precisamos uns dos outros. Amém? Então, desde a hora que você recebe lá na porta um cumprimento, um sorriso, um abraço não, né? Mas de alguma forma, um acolhimento ali, um aconchego, desde o louvor, da palavra, da oferta, da vida dos músicos. Quantas vezes já foi abençoado por a vida de um músico aqui, fluindo através da vida de Deus, fluindo em Deus através do Espírito? Às vezes ele nem está com o microfone na mão, mas você é inspirado através da vida dele, não é assim? Querido, nós precisamos absorver realmente tudo aquilo que acontece dentro de um culto. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas você já ouviu alguém dizendo assim, não se acostume com a paisagem. Você precisa não se acostumar com a paisagem. E, querido, é muito assim. Às vezes, nós estamos tão acostumados com algo, aquilo é tão comum para nós, aquilo acontece por tantas vezes, que aquilo para você se torna algo banal, aquilo passa despercebido. Eu não sei você, mas eu amo praia.
E quando eu tenho a oportunidade de chegar na praia, que só de você ficar de frente para o mar e ouvir aquele barulhinho, sentir aquele cheiro, às vezes você não precisa nem pôr o pé na água. Eu amo estar dentro do mar. Mas quando você pode só ver assim, às vezes você está fazendo uma viagem, só abrir a janela e dar uma olhadinha, ver que está lá fora, querido, já é tão gratificante. Mas e quem mora de frente para o mar? Todo dia. Será que tem essa mesma expectativa? Será que essa pessoa talvez não se acostuma com essa paisagem, não valoriza algo que está ali de tão magnífico, de tão incrível que é a natureza, o mar? Eu falo porque eu sou apaixonada por isso, né? Às vezes eu olho para o céu, eu fico olhando para a lua, procurando estrela, tentando ver, porque é algo que eu gosto, que me agrada. E quantas vezes eu passo batido, nem vi, nem olhei para o céu, nem sei se teve luz, se não teve, se deu para ver, se não deu, se estava brilhante, se não estava. Porque às vezes você se acostuma com aquilo e você não volta os seus olhos para aquilo que está acontecendo. E eu quero de verdade que eu e você, nós possamos sempre nos trazer para isso. Nós não podemos nos acostumar com esse ambiente de culto. Nós não podemos nos acostumar com o versículo, Senhor é meu pastor e nada me faltará, que você já ouviu milhares de vezes. Querido, tem verdades tão poderosas nisso. É um ambiente tão único, tão importante para nós. Sabe, todo culto é um culto. E nós precisamos valorizar isso. Porque você pode muito bem viver numa casa mais simples que você tiver e você olhar para pequenas sutilezas, detalhes, uma flor, um passarinho que fez ninho ali no lugar, algo da natureza que você olha e fala, uau! E muitas vezes você é ministrado através daquilo. E você pode estar dentro de uma mansão, no maior conforto, e aquilo não ter valor nenhum. Entende o que eu estou falando? Então, com relação a Deus, com relação à palavra, com relação àquilo que a gente escuta, você e eu, nós precisamos não nos acostumar com isso e entender que todo culto é poderoso, que todo versículo, que toda palavra gera vida em nós, que tudo aquilo que a gente ouve salva a nossa vida. A Bíblia não fala que ou é morte ou é vida, ou é bênção ou é maldição. Tudo que a gente está ouvindo está enchendo, está nos alimentando, está nos nutrindo. Só que a gente precisa agarrar essas verdades. Nós precisamos de fato estar atentos com aquilo que está acontecendo, porque senão a gente se distrai. Inclusive, né, hoje o pastor não está aqui porque ele foi para Campina Grande ministrar num evento que está acontecendo lá de jovens. Ele, a Malu e a Bia foram para lá, o pastor está como um dos preletores do evento e as meninas foram participar. E o tema deles é distrações. Porque, de fato, querido, hoje há tantas coisas que nos faz distrair, que nos faz perder o foco. Às vezes, pequenas coisas que nos tiram a paz, sabe? Ou que a gente estava tão focado em fazer algo. Eu não sei você, mas eu sou muito assim. Eu começo a fazer uma coisa, eu começo a fazer outra, eu faço 5 coisas ao mesmo tempo. Na hora que eu paro, eu fiz tudo pela metade, eu tenho que voltar desde o começo para lembrar o que eu estava fazendo, né? E isso não é bom. A gente precisa focar em algo e viver aquilo, aquele momento, aquela situação. Quantas vezes eu vivo com a Anne dela olhar para mim e, mamãe, vamos brincar de médico, de casinha, de cabeleireiro? Vamos. E aí eu estou ali resolvendo algo do serviço, ou vendo algo, ou simplesmente na internet, e ela olha para mim e pega o celular da minha mão e esconde em algum lugar, e guarda em algum lugar, e fala, mamãe, no salão não tem celular, não pode celular. E ela tira de mim. Por quê? Porque eu estou falando com ela, mas eu não estou olhando nos olhos dela. Eu estou presente, eu estou comendo a comidinha, mas ela sabe que eu não estou focada nela. Né? E, querido, nós precisamos ter essa atenção. Por quê? Porque aquilo que nós vamos ler hoje aqui não tem nada de novo. Se você está fazendo aí o Bíblia em um ano, se você já leu a Bíblia alguma vez por completo, não é nada novo, é o que já está escrito lá, aliás, há centenas de anos. Mas é uma palavra que é viva, é uma palavra que transforma a nossa vida, é uma palavra que é como arroz e feijão que você come e te alimenta para hoje, e amanhã você precisa de novo dela. E nós precisamos nos apegar a isso com firmeza, querido, porque isso muda o nosso futuro. Isso muda o nosso futuro, como aquele pequeno leme que, se ele está um pouquinho para cá ou um pouquinho para lá, ele te leva quilômetros de distância do lugar onde você quer chegar, se ele não estiver bem ajustado, bem focado. Então, nessa noite eu queria ler alguns versículos com você. E eu queria que a gente começasse lá por Atos 3. Aleluia. Você pode ir comigo então para Atos 3. Atos 3. E eu quero ler com você o versículo 6. E você vai ficar com esse versículo para você hoje. E diz assim, Atos 3, 6. Disse Pedro, não tenho prata
nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Esse é o contexto de uma história que você vai ler comigo. Sobe para o versículo 1, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-lhe a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E aí fala que todo mundo que conhecia aquele rapaz ficou assim, super espantado, porque de fato era alguém real, com uma doença real, conhecido por todos, onde desde nascença ele vivia daquela forma, jogado no chão, pedindo esmola, e naquele momento um milagre aconteceu. Agora, por que é que esse milagre aconteceu? Porque houve ali uma manifestação do poder de Deus agindo. E como é que isso aconteceu? Através de uma palavra. Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho uma esmola para te dar, mas eu tenho algo que eu posso te dar. E ali o que ele fez? Ele usou do poder que há no nome de Jesus para trazer cura para aquela pessoa. E através do nome de Jesus, que era a arma que ele tinha, que era aquilo que ele tinha dentro dele, o poder disponível, ele falou. E simplesmente aquilo aconteceu. E nessa noite eu quero te lembrar do poder que há no nome de Jesus. Nessa noite eu quero que eu e você venhamos ficar bem perceptível para nós, que para nós fique muito claro, que a gente tenha muita consciência do poder que há no nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ouvir Jesus, falar de Jesus, carregar o Jesus na correntinha, ver o Jesus por onde você anda pendurado numa cruz, num enfeite, isso é comum para nós. Nós vemos todos os dias. Talvez você ore e fale com Deus todos os dias, mas nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos, em fé, usar desse poder que está disponível para nós, que é o poder do nome de Jesus. E isso é muito sério, é muito legal, é muito incrível. Por quê? Porque, querido, o Evangelho é isso. O Evangelho é Jesus. Deus que decidiu sair, descer do céu, vir para a terra por amor a nós, consertar a bagunça e dizer: ó, tá aqui. Sabe aquela chave que entregam na sua mão e fala: ó, tá aqui, eu já peguei, já conquistei, eu estou entregando para você. É o poder do nome de Jesus. E a gente precisa fazer o quê? Pegar essa chave e sair desfazendo as obras do diabo. A gente precisa pegar essa chave e sair destravando, abrindo aquilo que está aprisionado, aquilo que está de forma errada, aquilo que você sabe que não combina com Deus na sua vida, na sua casa. Você já passou por isso? Às vezes você não sabe um versículo para aquilo, mas você fala: isso aqui não combina com Deus, isso aqui não parece com Deus, isso aqui não tem cheiro de Deus, isso aqui está errado, e eu vou orar para que isso mude na minha vida, na minha casa, no meu casamento, com os meus filhos. Talvez você ainda está aprendendo, talvez você ainda está crescendo, amadurecendo na fé. Mas se você ama Deus, se você está perto de Deus, se você ora, se você vem à igreja, se você lê a Bíblia, mesmo que você não saiba tudo, aquilo testifica no seu interior de que não, Deus não quer isso para mim. Essa não é a vida que Ele escolheu para mim. Às vezes pode ser um detalhe, querido. Às vezes pode ser uma coisa que há anos te incomoda, numa questão material, numa questão financeira, numa questão de conforto, de bem-estar, de promover algo para o seu filho. Talvez você quis um dia estudar e não pôde, e você tem esse desejo ainda. Por que não? Sabe, eu falo assim de pequenos desejos do nosso coração que às vezes não acontecem, e a gente precisa fazer o quê? Usar do poder que há na oração, no nome de Jesus, e passar a confessar, a declarar coisas para que isso possa acontecer. Eu quero que você leia mais um versículo comigo.
Vamos comigo lá para João 14. João 14, nós vamos ler o versículo 12. João 14, 12 até o 15 diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Tem algo mais maravilhoso do que isso? Jesus, que operou tanto milagre, que curou tantas pessoas, que ressuscitou mortos, que libertou pessoas que estavam aprisionadas ou por questões demoníacas mesmo. Hoje, né? Hoje há tantas prisões aí na área de sentimentos, de pensamentos, de depressão, de opressões. Querido, Jesus, ele em tão pouco tempo fez tanto. Ele andou por toda parte fazendo bem, amando as pessoas, curando, salvando e libertando. Desfazendo todo o mal. E aí ele diz, eu estou indo, porque tudo que eu tinha que fazer eu já fiz, a chave já está aqui. Eu estou indo para o Pai, e agora vocês, eu e você, que recebemos a Jesus no nosso coração, vocês vão fazer obras ainda maiores, porque eu estou indo e Deus vai ser glorificado através daquilo que acontecer, através das suas mãos, das minhas mãos, da nossa oração, para que Deus seja glorificado, através do nome de Jesus. Amém? E aqui ele diz muitas vezes, o que vocês me pedirem, eu farei. O que vocês me pedirem, eu farei. O que vocês me pedirem, eu farei. Nós precisamos pedir, nós precisamos orar, em nome de Jesus, confessar. Mas ele tem ali o último não, mas o versículo seguinte que fala, porque se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Então, assim, ó, não é algo, sabe, tipo, uma mandinga, assim, que você fica aquilo, você vive uma vida de qualquer jeito, não tá nem aí para Deus, e aí você fica, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não vai acontecer, porque não é pelo muito falar, porque não é na vã repetição, porque não é um amuleto da sorte, o nome de Jesus. Entende o que eu estou dizendo? Porque eu amo a Deus, eu creio nele, é fé. E através da fé, através da minha vida que eu escolhi amar a Deus ao ponto de viver esses mandamentos, ao ponto de seguir esses princípios, ao ponto de escolher viver uma vida para Ele, que agrada a Ele, eu peço e acontece. Eu falo e Ele me ouve e responde. Simples assim. Com coisas grandes e com coisas pequenas. Com o ressuscitar o morto, como você pedir um presente, pedir para Deus condição financeira para dar um presente para o seu filho, que você quer presenteá-lo. Às vezes coisas que vão agradar só ao nosso coração. E às vezes coisas que nos livram da morte. Por quê? Porque eu escolho amar ao Senhor, porque eu escolho viver vidas de princípios, porque eu estou perto dEle, eu amo obedecer os seus mandamentos, e por isso, tudo aquilo que Ele fez aqui nessa terra, é como uma procuração que eu tenho direito, e eu simplesmente falo, eu estou aqui em nome de Deus, eu estou aqui em nome de Jesus, sabe? Não sei se você já fez isso, chegou em lugar aqui e falou, eu vim aqui em nome do fulano, e as coisas simplesmente acontecem, porque tem peso aquele nome. E nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de Jesus, do nome que está acima de todo nome. E nós precisamos ter essa consciência, querido, para coisas do nosso dia a dia, para tudo que acontece. Recentemente nós fizemos uma viagem em família que foi a viagem dos sonhos, a viagem em fé para passear, para ter 5 ou 6 dias de descanso com vovó, sobrinho, filho, todo mundo junto. E foi um passeio bem agradável, bem gostoso. E na volta, teve um trajeto de barco, que a minha mãe e todo mundo que estava no barco passou muito mal. E aí, o celular dela se perdeu ali. E a gente foi embora, continuou, era o dia de ir embora. E no meio do caminho, já distante do lugar, ela falou, não acho meu celular. Eu falei, calma, mãe, deve ter em algum lugar que você não viu. Está cheio de bolsa, cheio de criança, cheio de mala, de mochila, tem em algum lugar. Ela falou, eu acho que meu celular caiu lá no catamarã, deve estar lá. Aí, não tinha como voltar naquele momento. E na mesma hora ela falou, ela fez uma confissão. Ela falou, esse celular vai voltar na minha mão. E seguimos o ritmo. Só, querido, você já perdeu um celular?
a gente fica meio inquieto, né? Porque você precisa dele, as fotos estão ali, você quer falar com quem está longe e tal. E aí passou horas e horas e horas e horas, aí vamos procurar pelo localizador, já estávamos no aeroporto para vir embora. O celular está lá no barco, lá não sei na onde. Milhares de pessoas, milhares de gente. Já bate aquela coisa assim, vamos crer, né? Para um dinheiro chegar e você comprar um celular novo. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, qual foi a confusão que você fez? Que eu estava do lado dela na hora. Você falou que o celular vai voltar na sua mão, não vai? Então, isso não vai tirar nossa paz. Era uma viagem longa de volta. Falei, toca o barco, vamos embora. E, querido, o resumo da história. O celular voltou para a mão dela. Veio de avião, de Sedex, ligamos, o moço encontrou, devolveu, num barco que passa milhares de pessoas todos os dias. Ele viajou no meio do mar, para uma ilha para outra, enfim, voltou, intacto ali. Querido, Kelly, mas o nome de Jesus... Gente, assim, não é uma doutrina, tá bom? Não é uma doutrina isso, né? De você dizer que você vai orar em nome de Jesus e o celular que sumiu... Não é uma doutrina. Hoje mesmo aconteceu uma situação com a minha irmã. Ela foi me ajudar a cuidar da Anne e o celular dela caiu assim, ó, pá! Sabe quando até gela na hora de virar? Na hora que pegou tudo estraçalhado, me deu até um gelo, porque ela estava me ajudando, não foi culpa minha, mas eu me senti corresponsável por aquilo. Aí ela, deve ser só a película, né? Aí a gente deu uma erguidinha assim, tudo rachado. Aí eu falei, deve ser só o reflexo da película, ergue mais um pouquinho. Ela ergueu mais um pouquinho, sabe quando dói? Ela, não, deixa quieto, está tudo bem, quebrou, mas aí... Aí eu falei, aí eu tinha acabado de orar, falei, não, em nome de Jesus não vai acontecer nada. Aí a gente viu o que tinha acontecido, né? Aí, no meio do caminho, ela ligou para mim e falou assim, eu não sei, acho que a gente viu errado, porque eu acabei de erguer a película ali e o celular está intacto. Aí eu falei para ela, nossa, só porque eu vou pregar sobre o poder do nome de Jesus hoje, um milagre acontece aqui assim? Querido, isso não vai acontecer sempre. Eu saí de carro agora ligando para o Rogério. Rogério, pelo amor de Deus, me ajuda que meu carro pifou. Meu carro pifou, eu vim de carona. Mas sabe, não é uma doutrina, mas aquilo que a gente põe a nossa mão prospera. Não é uma doutrina que se você... Não, querido, está tudo bem, meu carro está lá quebrado, o Rogério vai consertar, vai ter provisão para resolver, para pagar e está tudo certo. Mas você entende que tem coisas que a gente não precisa deixar o nosso coração inquieto, tem coisas que não precisam tirar a nossa paz, e uma confissão vai voltar na minha mão. E uma confissão, não, esse celular não vai quebrar. Muitas vezes você desfruta de um milagre, porque para mim não é coincidência, para mim é Deus ali em favor de nós, entende? São coisas materiais, mas que afetam a minha vida, que atrapalham o meu trabalho, que desestabilizam o meu casamento. Não, por onde eu andar, a presença do Senhor vai comigo. Por onde eu passar, eu vou confessar, eu vou declarar, eu vou falar. E entende o que eu estou dizendo? Não é a vã repetição, é você viver uma vida para Deus, que você fala assim, em nome de Jesus, isso vai acontecer. É você viver uma vida que agrada a Ele, que você pode declarar, ordenar, falar, e o poder em manifestação de Deus vai fluir através de você. Você vai tocar em pessoas e elas vão ser curadas. Você vai orar por pessoas e o milagre vai acontecer na sua frente. Outras vezes não. Outras vezes você vai investir tempo, você vai investir versículos, oração, palavra, e você vai ver um processo de um milagre acontecer. Querido, não importa. Não importa, importa que a palavra é real, que a palavra funciona, importa que o nome de Jesus tem poder e a gente precisa usar dele no nosso dia a dia. Nós precisamos fazer disso parte daquilo que a gente vive. Não é uma vã repetição, não é o falar por falar, não é o ficar tentando trazer à existência alguém que não existe por causa de um amuleto, não é isso. É você entender que Deus te ama, é você entender que Jesus esteve aqui para fazer tudo o que precisava fazer e te deu uma autoridade, e deu a você e a mim essa autoridade que há no nome de Jesus, para que nós possamos usar isso no nosso dia a dia, para que isso faça parte da nossa vida, para que a nossa confissão traga isso à existência. E é o nosso viver, querido, é o nosso fazer. Às vezes você não vai nem orar em nome de Jesus. Às vezes você vai pensar, às vezes você vai agir, às vezes você vai ter uma atitude de generosidade, às vezes você vai andar em amor com alguém e o milagre vai acontecer. Por quê? Porque você está envolvido com o nome de Jesus. O nome de Jesus está em você, flui de você.
Quantas vezes vivi situação que eu não sabia o que fazer, e ali naquela hora a única coisa que eu conseguia falar era Jesus. Era falar Jesus, Jesus, era pronunciar o nome de Deus, era orar em línguas, porque eu não sabia, perdi o controle, estava com medo, estava me sentindo insegura, não sabia como agir, não sabia o que fazer, o desespero estava chegando. E aí que a única coisa que eu posso fazer é clamar a Deus. Tem hora que você senta e faz aquela oração super elaborada, né? Usa versículo no meio, né? E faz quase uma pregação a oração, com começo, meio e fim. Tem horas que não, tem horas que você só clama o nome de Deus. Tem horas que tudo que você consegue fazer é clamar pela presença dEle, manifesta naquele lugar. E nós precisamos entender que isso está disponível para nós, que isso é algo que nós precisamos usar. Já foi conquistado para nós. E quantas vezes nós padecemos, quantas vezes nós perecemos, por quê? Ou porque você não se acha digno de pedir aquilo para Deus, você acha que é uma bobagem. Ou porque você acha que para você orar aquilo, você precisa estar na sua casa, de joelho, num quarto silencioso, sem ninguém por perto. E não, querido, é viver Jesus. É viver na hora que você acorda, na hora que você vai dormir, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, andando na rua, quando você está se divertindo, no momento de lazer. É em todo tempo você viver esse evangelho. É você viver com um Deus que é real. Entende? Querido, a gente precisa experimentar disso. Enquanto nós não experimentamos, nós não entendemos o que é. Eu não passo horas do meu dia orando. Eu não passo horas do meu dia lendo a Bíblia. Poderia fazer muito mais do que eu faço. Mas eu passo o meu dia todo me lembrando de Deus, sendo grata a Ele, falando nos meus pensamentos com Ele, em pequenas situações e pequenas confissões do dia. Quantas vezes com a Anne passamos situações de doença, de falar, filha, nós vamos orar. E em nome de Jesus, isso vai acontecer. E muitas vezes eu precisei de passar pelo processo de ir ao médico, de passar noites com febre, de ter que fazer exame. Às vezes foi um processo. E outras vezes nós desfrutamos do milagre, naquele momento, de forma inexplicável. Veio e foi. Mas é o quê? É tentar construir nela algo. Filha, Deus pode. A nossa oração tem poder. Vamos falar com Deus. É Jesus quem nos concede isso. Fala você. Eu compartilhei aqui uma vez de uma bolinha que ela estava na mão. Querido, sumiu. Não existe mais. Não precisamos passar por nenhum processo. Não foi cirúrgico. Sumiu. Tem uma pequena cicatriz ali para a gente se lembrar do milagre que ocorreu. Que também vai embora. Mas foi uma experiência que ela teve, ainda muito pequena, ela não tem todo alcance. Mas quando você experimenta aquilo, quando você vivencia aquilo, quando você não conhece só de ouvir falar, mas os seus olhos veem, isso muda tudo. Sabe quando alguém pergunta para você, você conhece, sei lá, o Ademar de Campos? Você conhece a Ana Paula Valadão? Não sei, eles são mais das antigas, né? Vamos falar de alguém atual. Vamos falar de um músico atual, vai. Quem? Voz da Verdade. Você conhece? Você vai falar, conheço. Nossa, sei todas as músicas. Fui em tal show. Mas você conhece? Você já jantou com ele? Você já foi na casa dele? Você já entrou no quarto dele? Ele já te contou algum segredo? Ele já chorou com você? A gente sabe quem é, mas a gente não conhece. Entende? Hoje aqui todo mundo sabe quem é Deus. Talvez no Brasil, poucas pessoas não saibam quem é Deus. A gente já ouviu falar, mas quando a gente vê, quando nós tocamos, quando nós experimentamos, não tem como, não se explica. Quem aqui nunca foi para a praia? Levanta a mão para eu ver. Nunca, João, nunca foi para a praia. Você vê, olhar uma foto, olhar na televisão, tem que pôr o pé, tem que sentir o gosto. Né? É totalmente diferente, não tem como explicar, é uma experiência. E nós precisamos disso. Nós precisamos de experiências com Deus. Nós precisamos viver Jesus. Porque aí esse nome, ele flui de você, e você fala e acontece, e você prova do milagre, e você não teme, você manda, você determina doença em nome de Jesus. Você vai embora, porque você não tem legalidade para ficar. É assim. E acontece. Por quê? Por causa da fé.
né? Não adianta você querer explicação. A minha explicação é, você tem que crer, porque se você não crer, não vai acontecer. É fé, mas funciona. Essa semana, eu até postei no grupo dos líderes um áudio. Minha mãe estava conversando comigo das coisas da igreja que tinha que fazer, e ela falou assim, filha, faz uma campanha, falando da escola, faz uma campanha na escola, a gente precisa de arrecadação de brinquedo. As crianças estão sem brinquedo para o Natal. E não tinha como eu promover uma campanha na escola. Aí eu falei, mãe, é só uma confissão, faz uma confissão aí, eu mandando áudio para ela, faz uma confissão aí que chega. Aí ela deu risada e falou, em nome de Jesus, brinquedos, os melhores brinquedos chegando para o ha-ha-ha. Eu tenho toda a conversa gravada, mandei para os líderes. Aí eu falei, amém, amém, tá. Querido, no outro dia, no dia seguinte, no outro dia, o pastor, que não fez parte da nossa conversa, mãe e filha, num grupo nosso de planejamento, ele mandou um áudio. Uma pessoa falando, oi, Lê, não era nem pastor, oi, Lê, eu tô aqui, tá, não sei o quê, a pessoa estava no aeroporto, eu tô aqui, nem sei quem é, tô aqui no aeroporto, não sei o quê, e eu tô fazendo um depósito de R$2.000 para você comprar brinquedo para as crianças do ha-ha-ha. Você pode escolher uma loja e comprar alguns brinquedos? Querido, aí ele mandou assim, quem está a fim de ir numa loja comprar brinquedo para as crianças? Mandou para mim e para minha mãe. Querido, um dia, uma confissão. Você vai falar para mim que é coincidência? Querido, não é. É Deus. É os céus que se movem a nosso favor. Por quê? Porque tem algo acontecendo, querido. Porque tem crianças que se sentem amadas recebendo um presente. Porque tem crianças que sentem, experimentam Deus, orando, pedindo algo, e aquele algo chegando de forma concreta. Porque a criança não aprende como eu e você aprende. E ela ser presenteada, ela ser amada, ela ganhar um abraço, ela ter uma festa de Natal, vai falar muito com ela. Talvez com você vai ser eu impor a mão na sua cabeça e orar com você, mas para ela não é. Parece algo pequeno, mas não é, querido. É uma oração, é uma confissão. São crianças desfrutando de um amor e de um cuidado de Deus. É o céu se movendo por nós, por algo que a gente não poderia fazer. Veio de fora, querido, não veio daqui. A gente está focado em outras coisas, estamos pagando terreno, estamos levantando dinheiro para outras coisas. Querido, chega por todos os lados, é Deus quem faz, não sou eu e nem você. São pequenos testemunhos, mas sabe quando a gente vai viver? Quando a gente começar a falar, quando a gente começar a crer e falar assim, mas é só com o pastor que acontece. Mas é só com a tia Simone que acontece. Eu estou contando isso por quê? Porque ela é minha mãe, porque eu vivo com ela, porque é o que acontece na nossa casa, na nossa vida. Mas se eu for falar com a Gabi, se eu for falar com o Vini, com o João, com o Paulinho, eles vão compartilhar outras coisas. Não é a pessoa, querido. É você crer e você agir. É você validar aquilo que Deus fez, aquilo que a Bíblia fala, e você escolher viver. É você se ousar crer, ousar declarar. E você ter uma vida íntegra, que agrada ao Senhor. Eu não sou perfeita. Mas eu escolho melhorar, eu escolho estar mais perto de Deus, eu escolho viver para Ele, eu escolho fazer renúncias. Erro muito ainda. E tenho certeza que não desfruto de coisas na minha vida ainda, porque ainda não amadureci em algumas áreas. Que quando eu amadurecer, eu vou desfrutar. E com você da mesma forma, querido. Você não é perfeito, mas você tem muitas qualidades. Você tem muitos dons. Você tem muitas coisas na sua vida que abençoam pessoas, que se você não abrir a sua boca, que se vocês não se posicionar, elas nunca vão ouvir sobre Deus. Elas nunca vão receber de Deus através da minha vida, através da sua. Só que se a gente se acomoda no pecado, se a gente se acomoda no tudo bem, eu não estou pecando, mas também estou vivendo e só... Não, querido. Você tem um propósito, você tem um chamado, você nasceu para algo. Que seja no seu âmbito profissional, não precisa ser aqui no púlpito. Quantas pessoas estão se formando, sendo bons, especialistas na sua área profissional e vão ser bênçãos nesse lugar, querido? Está tudo bem, mas você precisa ter um propósito em tudo aquilo que você faz. Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, Deus, Jesus precisa fazer parte daquilo. E é dessa forma que nós vamos viver essas coisas, esse sobrenatural. E sabe o que é assim, eu sou muito dessas. Ai, meu Deus. Quantas vezes, fazendo o mesmo caminho para vir para a igreja, o mesmo caminho, você faz isso também, a mesma rua, sobe pelo mesmo lugar, o mesmo caminho. Aí eu falava assim, pastor, nossa, o que é esse prédio aqui? Já tinha 7, 8 andares, o que é esse prédio aqui?
Fala, amor, faz 6 meses que está construindo prédio. Imagina, não tinha esse prédio aqui, ainda fica teimando, né? Imagina, não tinha esse prédio aqui. Amor, como que não? Faz não sei quantos meses. Não vi. Na hora que eu vi já estava de pé, na hora que eu vi já estava grande, não prestei atenção. Querido, quantos milagres estão acontecendo na sua vida, quantas coisas sobrenaturais acontecem todos os dias, quantos momentos Deus está cuidando de você, está falando com você, está te dando uma nova chance, está te oportunizando, e a gente está olhando para outras coisas, e aquilo que é tão poderoso, aquilo que é tão sobrenatural, querido, não é só ressuscitar o morto que é sobrenatural. Tem tantas pequenas coisas que acontecem todos os dias e a gente não pode se acostumar ou estar distraído com aquilo. A gente precisa ser grato, a gente precisa falar com Deus, a gente precisa dar honra a Ele. Deus, obrigado, porque isso aqui, ó, é mérito seu. Se não fosse a tua vida em mim, eu não estava aqui, eu não tinha conseguido. Deus, obrigado por isso, eu te honro por causa daquilo. Nós precisamos fazer isso. A nossa vida tem que ser uma vida que em todo tempo está honrando ao Senhor, está sendo grato a Ele, está se lembrando dEle. Porque senão a gente se perde. A gente se perde nos nossos afazeres, a gente se perde na nossa vida corrida, não é assim? Eu quero ler mais um texto com você. Vamos comigo. Lá para... Eu quero ler 2 textos com você. Vamos comigo para Filipenses 2. Rapidinho, a gente já está encerrando. Só esses 2. Filipenses 2. Espera que eu vou abrir aqui. Filipenses 2. Versículo 7 diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, Jesus, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome, acima de qualquer nome de doença, acima de qualquer nome de impossibilidade, acima de qualquer nome do que está no céu, na terra, no inferno, onde quer que seja. O nome de Jesus é maior. Então, se a gente crer, a gente confessar, orar, vai acontecer, querido. Não há nada que seja maior do que o nome de Jesus. E para terminar, vamos ler lá Romanos 8. Eu quero ler com você Romanos 8, versículo 32. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Esse versículo, querido, ele está falando assim, ó, Deus... Ele não poupou o seu próprio filho, ele deu Jesus. Para quê? Para morrer, e morrer uma morte de cruz, para sofrer, para padecer injustamente. Se Deus nos deu Jesus, Ele não vai dar junto com Jesus, de graça, tudo que a gente precisa. Às vezes a gente fica envergonhado de pedir para Deus algo, mas se Deus deu o filho dele, o que é que Ele não pode te dar? Certo? Quando esse versículo cai no seu coração como uma revelação, querido, você olha para o evangelho de uma forma diferente. Você ora diferente. Porque não é justo Deus ter dado Jesus para morrer uma morte de cruz e a doença ficar aqui, um calo no pé ficar aqui me atormentando. Ah, mas é só um calo do pé, é só uma dor de cabeça. Sabe aquela dorzinha que você vai carregando, que você vai se acostumando com ela? Não, querido. Jesus deu a vida dele para você ficar livre disso. E a gente vai ficar padecendo por coisa pequena? Não, querido. Então, se Deus, Ele não poupou dar o Filho dele, Ele dá junto com Jesus todas as coisas. E de graça, e nós precisamos, de fato, nos apossar disso. Amém? E aí ele continua falando. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Você é escolhido de Deus?
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você consegue perceber como termina aqui? Nada de tudo isso que foi dito vai poder nos separar do quê? Do amor de Deus, que está onde? Está em Cristo Jesus. A maior expressão do amor de Deus por nós é Jesus Cristo. E Jesus Cristo fez o quê? Ele morreu no meu lugar, no seu lugar, para nos dar essa chave, esse poder, essa autoridade que está no nome de Jesus, para você viver uma vida digna, para você viver uma vida de paz, para você viver uma vida de alegria, suprido, sem doença, sem enfermidade, liberto do medo, liberto da insegurança, liberto dos seus pensamentos. Liberto de qualquer coisa que te aprisiona. Liberto de qualquer coisa que te paralisa. Liberto de qualquer coisa que às vezes parece que é maior do que você. Que parece que você não tem controle. Que parece que você não consegue. Você não tem dúvida do quanto Deus te ama. Eu tenho certeza disso. Só que você precisa se lembrar. Eu e você não podemos nos acostumar com essa paisagem de amor. Deus nos ama e o amor dele está expresso em Cristo Jesus, que escolheu viver uma vida aqui na terra enquanto gente, para poder nos dar toda a legalidade. E nós precisamos usar. Querido, você tem que ser ousado. Você tem que ser ousado, você tem que fazer confissões ousadas, você tem que declarar em nome de Jesus, orar, falar até que aconteça. Você precisa escolher amar o Senhor com todas as suas forças. Ele tem que ser a prioridade da sua vida. E eu falo para você, é mais fácil do que parece. É mais fácil do que parece. Viver o Evangelho, querido, é uma escolha. E se você de fato escolher, é mais fácil do que parece. Se para você tá difícil, é porque talvez você está se sabotando, é porque talvez você está se auto-enganando e você de fato ainda não escolheu de verdade. Talvez você está naquela linha fina, assim, quase lá, mas não tão lá ainda. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Agora experimenta entrar por inteiro. E eu não estou falando de questões de religiosidade, eu não estou falando de você entrar num departamento, eu não estou falando de você servir na igreja. Eu estou falando do seu coração, amar o Senhor mais do que todas as coisas. Eu estou falando de eu e você amarmos a Deus e reconhecermos o sacrifício de Jesus mais do que a gente ama o nosso filho. Mais do que você ama aquilo que você conquistou financeiramente, que custou tanto para você. Querido, nada vale mais, nada é maior. Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso Pai, Deus é aquele quem nos fez. Nós precisamos escolher estar nele. Nós precisamos escolher viver para Ele. E aí nós vamos usar dessas armas espirituais e vamos desfazer as obras do diabo. E vamos andar por toda parte como Jesus, fazendo o bem, amando as pessoas, e as coisas vão simplesmente acontecer, vão fluir sem esforço, as bênçãos chegam perto de nós, bondade, verdade, misericórdia nos cercam, nos alcançam. E é assim, querido. Ah, Kelly, mas você está falando de uma vidinha perfeitinha? Querido, em Deus, a nossa vida é perfeitinha. Tem um monte de tribulação para a gente vencer. É como aquela ovelhinha que está indo para o matadouro todo dia. Por quê? Eu aprendi muito com esse versículo quando era adolescente, porque para mim ele era meio assustador.
E quando aquilo caiu no meu coração, como assim? Eu escolho renunciar. É a minha escolha não fazer parte disso. É a minha escolha em meio ao mundo tenebroso parecer que eu sou aquela ovelhinha que está indo para o matadouro, mas não, eu escolhi amar o Senhor. Eu escolhi viver para Ele. E se torna fácil, se torna leve. Por quê? Porque eu quero. Porque ninguém me aprisiona. Porque eu não me auto-saboto. Meus pensamentos não mandam em mim. O meu medo não manda em mim. A minha insegurança não manda em mim. O meu ciúmes descontrolado não manda em mim. A minha dependência dos meus filhos não manda em mim. Não é maior do que eu. Entende o que eu estou falando? É você viver leve. Por quê? Porque você está vivendo perto de Deus. Querido, como nós lemos aqui, a tribulação vai chegar, às vezes chega a fome, às vezes chega o medo, chega, mas vai embora. Porque nós estamos bem firmados, nós estamos alicerçados, os nossos pés não vacilam, porque nós estamos em Deus. É o Todo-Poderoso, é o nosso Pai, nós estamos nele, querido. E parece que a gente cai, mas não cai, a gente está de pé. Às vezes você se sente desfalecido, mas você se levanta no mesmo momento. Você começa a rir, você começa a declarar, você liga um louvor, você começa a declarar um versículo, você começa a clamar o nome de Jesus, e aquilo que estava beirando a morte se torna em vida. Só que a gente tem que fazer alguma coisa. Não dá para ficar ali. E só depende de mim e de você. De mais ninguém. Amém? Que a gente possa sair daqui hoje confessando, orando, declarando, falando o nome de Jesus para toda e qualquer situação, querido. Vivendo isso. Porque você vai ter muito testemunho para contar. Você vai poder anunciar. E aquilo que você falar, aquilo que você viver, vai inspirar muitos. Porque nós não fomos chamados para viver uma vida de qualquer jeito. O sacrifício dele foi grande demais. Para a nossa vida ser uma vida comum. A nossa vida não é uma vida comum. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Nós vamos orar. E eu quero deixar para você como tarefa de casa. Hoje é quinta. Sexta, sábado, domingo nós estamos de volta. Você vai nos próximos dias exercer isso que nós aprendemos. Você vai orar em fé. Você vai fazer declarações, confissões, em nome de Jesus. E você vai provar de coisas sobrenaturais. Você vai ver, querido, isso acontecer. Por quê? Porque há um poder nisso, há uma unção nisso. Não é por você. Não é pelo nosso muito fazer. É pelo nosso crer. E pela manifestação de poder através da vida, através de Jesus. Amém? Você vai nos próximos dias exercitar. Você vai orar todos os dias a respeito de coisas da sua casa, da sua família, da sua própria vida. E você vai orar em fé, confessando em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra que é a verdade. Obrigado, Senhor, porque nós saímos dessa noite daqui certos, convictos de que há um poder em manifestação, há um poder disponível na nossa boca, Pai. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito habita em nós. Obrigado, Pai, porque através de nós milagres vão acontecer, Pai. Obrigado, Senhor, porque somos chamados para desfazer as obras do diabo, Pai. E na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, por onde andarmos, Senhor, haverá manifestações de poder, haverá cura, haverá milagres, Pai. Muitas vezes não teremos o que dar, mas nós vamos dar o poder que há em seu nome. Nós vamos devolver uma oração, nós vamos abençoar pessoas com confissão, com declarações de fé, Pai, e nós vamos transformar o ambiente à nossa volta, Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é real. Obrigado, Pai, porque tudo aquilo que ouvimos aqui está sendo acolhido no nosso coração, Pai, e nós vamos desfrutar de manifestações poderosas. Querido, você crê no que você está orando? Faça isso com intensidade. Diga: Deus, eu vou provar de milagres. Os meus olhos vão ver curas, libertação. Os meus olhos verão a transformação na minha casa, no meu casamento, na minha família. A minha profissão, no meu âmbito profissional não será mais o mesmo.
Eu vou provar de milagres, de portas se abrindo. Em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, salvação ocorrendo. Nós declaramos, Pai, cura em manifestação, Senhor. Nós declaramos provisão financeira. Nós cremos, Pai, e sabemos que em nome de Jesus a nossa igreja vai crescer, vai avançar, as promessas vão se cumprir. Seremos usados pelo Senhor, Pai, para tocar pessoas, para mudar a nossa cidade, Pai. Mas vamos começar pela nossa casa, pela nossa vida. O Senhor tem nos chamado para um tempo de santidade, de consagração, de oração, de entrega, Pai. E nessa noite, Senhor, nós nos consagramos a você, nós cremos em você, nós estamos dispostos, Senhor, a viver esse sobrenatural através da nossa fé, da nossa confissão, da nossa postura de frente aos problemas, da nossa postura de frente às tentações, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito nos conduz. Obrigado, Pai, porque Teu Espírito testifica em nós. Obrigado, Pai, porque há uma unção, Senhor. Há uma unção que despedaça todo jugo. Há uma unção que flui de nós, Pai. E eu creio, Senhor, em testemunhos. Eu creio, Senhor, em milagres, em experiências reais da manifestação do Teu poder, da nossa oração sendo respondida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque você é a verdade. A Tua palavra é infalível, Senhor, e ela está em nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Querido, eu quero que você continue com seus olhos fechados, orando. E eu quero dar uma oportunidade para você que quer aceitar Jesus, que nunca fez uma oração. Para você desfrutar disso tudo, Ele precisa primeiro estar no seu coração. Então, se você quer aceitar Jesus, ou você já orou aceitando Jesus, mas você não estava muito firme com Ele, você quer refazer essa oração, você quer fazer uma nova confissão, eu quero fazer isso com você, para não ficar dúvida no seu coração. Tem alguém aqui? Levanta sua mão para que eu possa te ver, para eu orar com você. Tem alguém? Não? Glória a Deus. Tem alguém que está com alguma enfermidade e você quer receber uma oração por cura? A gente já aproveita esse momento para, em nome de Jesus, colocar a doença no lugar dela. Tem alguém que quer receber uma oração por cura? Não? Ninguém? Todo mundo bem, sarado, desfrutando de bem-estar físico? Amém. Glória a Deus. Querido, saia daqui certo, convicto. Agarre essa palavra no seu coração e viva Jesus em tudo aquilo que você vai fazer. E você vai ver como vai ser diferente. Amém?